Grande Espírito, Grande Mãe, Maestros e Maestras da Sabedoria, de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos permitam os insights, compreensão, entendimento, vislumbres, e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Raush Raush, Namastê, alegrias. E vamos que vamos. Estamos estudando o livro Os Ensinamentos Finais do Annamalai Swami, mas antes vamos responder as perguntas da semana. Então vamos lá. Uma pessoa pergunta assim, né? Ela fala assim, pegando o gancho do comentário da página 40, relativo à equanimidade, né? Então ela fala, experiência, né? 2 pontos. Na meditação, a plenitude da contemplação desenvolvida sobre o fluxo dos pensamentos, deixar ir, vir tal como surgiu e deixar ir no nada sem reagir, poderia ser considerado como a mente em estado equânime, né? Então, é importante entender a palavra, né? O que é a palavra equânime, né? Ou equanimidade, equânime, né? É igualdade, constância, tranquilidade, é o mesmo ânimo em qualquer situação. Ou seja, quando está equânime, ela não muda, né? Não se altera, está sempre a mesma, imparcial ali, observando. Se é esse o estado, sim. Nesse sentido da palavra, né? 2. Da página 56, 57, a pessoa cita: se o indivíduo for uma forma, o mundo e Deus também o serão. Se o indivíduo não for uma forma, quem poderá ver suas formas? Entre colchetes, né, do mundo e de Deus. E como? É uma pergunta. Pode o que é visto ser de natureza diferente daquele do olho que vê? O ser real, o olho, é o olho ilimitado, né? Aí a pessoa continua, acho que agora é a pergunta, né? Entendo que para que haja um processo de incorporação, que ele está falando de incorporação de entidades, né? O estado vibracional do médium, a forma, deverá necessariamente estar compatível com a vibração da entidade espiritual e estar em total afinidade entre si. Assim sendo, com base no texto acima, ambos pertencem à mesma natureza? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Não, a resposta é não necessariamente, né? Não necessariamente tem que estar na mesma natureza. Primeiro, como a entidade está no mundo sutil, né? Ela está além do físico etérico, né? Senão não era uma entidade espiritual, seria uma entidade física, né? Então já por aí tem uma diferença, mas acho que a pessoa está querendo dizer o mesmo grau vibracional. Necessariamente também não. Uma determinada entidade num grau bem, vamos dizer, num nível sutil, bem sutil, né? Sutilíssimo, vamos dizer assim, ela tem a capacidade de baixar a vibração dela, né? Para chegar até o médio. Ou, se a vibração dela é muito sutil, ela pode usar um outro espírito de intermediário para aquele médium, entendeu? Também isso é possível. Não é comum, mas isso também é possível. Outra coisa, o médium, em determinado estado, ele também pode elevar o seu campo vibracional, né? Facilitando esse intercâmbio com umas entidades mais de maior sutileza, né? Espero ter respondido. E também tem entidades que está muito próximo o grau vibracional no nível humano. E não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado nisso e não há demérito nisso, né? São trabalhadores, como todos nós. E está tudo bem, tudo funcionando, né? O importante é o trabalho, o espírito é o que trabalha, né? Como diz, né? Eu aprendi nesses anos todos de lida, né? Que qual que é o melhor guia? O melhor guia é aquele que mais trabalha. Esse é o melhor guia sempre, né?
é aquele que mais trabalha a favor das pessoas, a favor do próprio médium, né? E por aí vai, né? Eu sei que o assunto é muito amplo, mas é só para deixar uma reflexão ainda. Aí. Continuando, né? Ainda considerando o texto acima, uma mesma entidade espiritual pode atuar no médium que se encontra nos diferentes estados, no estado de vigília e no estado de sonho? Pode sim, tranquilamente. Tranquilamente. O guia ele pode atuar com você no corpo etérico físico, num trabalho no nível físico, e pode trabalhar com você no astral também. Ele pode usar o seu corpo astral para estar trabalhando. E isso acontece muito também para ajudar uma outra pessoa, num, uma outra pessoa que tem uma necessidade e ele não pode atuar, porque a vibração dele às vezes é muito alta, ele não pode atuar diretamente no plano astral, ele usa o médium, né? O corpo astral do médium e vai lá e faz o que tem que fazer também. Isso também é possível. E isso a gente sabe, né? Acho que a maioria dos médios sabe por experiência. Ou porque contaram, né? Muitas vezes alguém conta, né? Fala, eu tive um sonho que você estava incorporado a uma entidade X e ia lá, fazia isso, ou me ajudava assim, assim, assim. O que está acontecendo ali? É simples, né? O guia está com você ali no mundo astral. Está você e o guia no mundo astral. Ele está usando o seu corpo astral para atuar ali a favor dos trabalhos que são necessários realizar. Espero ter respondido as perguntas. Então vamos seguir aqui nosso livrinho, nosso livro, né? Página 57 para quem está aí com o livro. Aí a pessoa pergunta para o Anamalai, né? Voltando à pergunta de como determinar quem é e quem não é um Yanani, ou seja, o sábio, nós não podemos chegar a uma conclusão válida ao estudar sua vida e seus ensinamentos? Seu estado, de alguma forma, não se refletirá na vida que ele leva? É uma boa pergunta, hein? A Namalai responde: você não pode determinar a resposta a essa questão estudando os ensinamentos ou o comportamento de uma pessoa que você supõe, né, ser um Yanani. Esses não são indicadores confiáveis. Alguns Yananes podem permanecer em silêncio, outros podem falar bastante, alguns são ativos no mundo, outros retiram-se dele, né? Retira-se do mundo. Alguns acabam como professores, enquanto que outros estão satisfeitos em permanecer ocultos. Um se comporta como santos, ao passo que outro agem como loucos. A mesma paz pode ser encontrada na presença de todos. Então, essa é a única característica deles, né? Assim, confiável, né? De todos esses seres, né? A mesma paz pode ser encontrada na presença de todos esses seres, já que essa paz não é afetada pelos modos de comportamento, mas pode não haver nenhum outro fator comum. Então, se aquela pessoa não é um Yanani, né? Um sábio, né? Um guru realmente iluminado ou liberto, né? Como queira o termo, você reconhecer ela se você não conhece, fica muito difícil, porque às vezes pode parecer que é um doido e não é, né? É um Yanandi, né? Mas como é que você vai saber, né? Você, a não ser que você seja um Yanandi também, um sábio, né? Um sábio realizado reconhece o outro instantaneamente, mas aí é grau vibracional porque eles estão na mesma conexão, né? Mas quem não é um ser realizado, um ser iluminado, um indicador, né? Um indicador confiável é a paz, né? Daquela pessoa que parece que é louco, que está agindo que nem louco, mas você chega perto dela, lógico, você já também tem que ser uma pessoa que já tem um grau de desenvolvimento para ter essa percepção daquela paz que está emanando ali, né? Então, esse seria o indicador.
Outra pergunta. Supõe-se que Yananes, né, sábios, têm uma visão equânime, não podemos concluir que se alguém pode ser um Yanani, observando se trata as pessoas à sua volta de maneira igual, aqui de novo a palavra equânime, né? Tem uma visão equânime, então, ou seja, tem uma visão equalitária, né, imparcial, justa, correta, aquela coisa toda que a palavra pode estar querendo representar. Anamalai responde, né? E Ananes permanece absorvidos no ser com letra maiúscula, ou seja, no todo, né? Todo o tempo. E seu comportamento aparente é apenas um reflexo das circunstâncias nas quais ele se encontra. Alguns parecem ser equalitários, outros podem não parecer assim. Eles atuam nos papéis a eles destinados. E embora pareça estar envolvido neles, como as pessoas comuns estaria, eles não são realmente tocados por quaisquer eventos que ocorrem em sua vida. A visão equânime pode estar lá, equanimidade interna pode estar lá, mas não espere que todos os Yanani, ou seja, todos sábios, todos os seres iluminados, comportem-se de um modo prescrito e qualitário. Isso aqui é muito importante, né? Muito importante. E isso é importante, às vezes, né? Principalmente quando você pode estar perto de um ser realizado e você espera que ele haja como um santo, né? Tem muita, tem muito disso, né? Tem o arquétipo, né? Todos nós, de uma certa forma, tem aquele introjetado de que um ser iluminado é um santo, ele é bonzinho, é tudo igual, é tudo não sei o quê, né? Isso, isso é uma projeção, né? Internamente, sim, ele é tudo isso, mas externamente ele pode agir de qualquer forma. Ele pode agir do jeito que ele achar que quiser, ou do jeito que aquela personalidade dele tem ali, ou do jeito que ele, né? Que ele acha que é um momento de agir para que haja um contexto em volta, haja um despertar, pode gritar, pode falar alto, pode não sei o quê. É complexo essas coisas aí, né? Mas é importante saber, né? Importante saber, é importante pensar sobre isso, né? Que os seres iluminados necessariamente não não vai agir do jeito que você acha que ele vai agir, né? Aí o Annamalai continua aqui, né? O parágrafo é longo, né? E aí ele fala, o Bhagavan, né? Que é o Ramana, lembra disso? Ramana Maharishi, o Maharashi, né? Eu gosto de falar Maharishi. É, costumava citar o rei Janaka, né? Não sei se você conhece, o rei Janaka também foi um iluminado, é um ser muito citado, né? Que ele chegou à iluminação e era rei e governava um reino, né? Isso que é importante. Bhagavan costumava citar o rei Janaka como um exemplo de um Yanani, né? Um ser realizado, um Yanani. Eu estou sempre repetindo que é para vocês lembrar o que é um Yanani, né? Que estava completamente envolvido nos acontecimentos do mundo. Olha que bonito. Mas quando o seu palácio pegou fogo, ele foi a única pessoa que permaneceu imperturbada. O palácio estava pegando fogo, para ele, é que nem se tivesse assando um bolo, né? Tá indiferente, entendeu? Porque internamente ele está desapegado de tudo, né? O que que é um reino, o que que é um palácio para um ser iluminado, né? São castelinhos de areia na beira da praia, né? Nessa mesma história, havia um grupo de sadhus, né? De seres. Sadhus também é um termo usado para aquelas pessoas que já se fizeram o voto de se retirar do mundo, aquela coisa toda, né? De se dedicar só às práticas espirituais, né? Que viviam próximo ao palácio, quando o fogo começou a se espalhar, eles entraram em pânico e começaram a recolher seus cajados, as roupas, os potes que eles tinham. Eles tinham muito poucas coisas, mas eram muito apegadas a elas e definitivamente não queria perdê-las para o fogo. Ele estava mais preocupado com as suas roupas do que Janaka com seu, quer dizer, o rei Janaka com o seu palácio. Só para você ver
o que que é um Yanani, né? E o outro que ainda está na prática, né? Mesmo que ele já virou um sadhu, já já está abnegado, né? Já está retirado já das coisas do mundo, mas internamente ali sempre ainda tem alguma coisa, né? Puta, minha única canequinha de tomar água que eu tenho vai queimar, não dá, né? Isso por quê? Porque ainda não tem total, não está na total desapego, né? Então, ser rico ou ser rei não obstrui o Yanana, que também é sinônimo de sabedoria, né? É apenas uma questão de ter a atitude correta. Há uma história no Yoga Vashita sobre o rei chamado Mahabali. Ele tinha perdido o interesse pelo reino, por suas riquezas, por seus prazeres, né? E queria desenvolver o Yanana. De qualquer, sim, estava muito forte. Ele convocou para a corte o seu guru, o Sukacharya, né? E a pronúncia não sei o correto. E perguntou-lhe o que deveria fazer para atingir Yanana. Mahabali estava assumindo que Sukacharya lhe diria para renunciar ao reino, né? Não, larga tudo e vai, né? E vai para a floresta, né? Mas ao invés disso, Sukacharya lhe disse: Eu sou o ser, você é o ser, tudo é o ser. Isso é tudo que você precisa saber para alcançar essa Yanana que você está buscando, essa sabedoria que você está buscando. Eu vou repetir que isso aqui é importante, né? Ele só disse isso para ele, ó, para esse rei aí, né? Eu sou o ser, você é o ser, né? Ser maiúsculo, né? Tudo é o ser, ou seja, tudo é consciência cósmica, tudo é Deus, você é o ser e tudo é o ser, e eu sou o ser, né? Que isso é tudo que você precisa saber para alcançar a sabedoria perfeita, né? Não posso lhe dar longos ensinamentos hoje, porque tem um encontro de deuses para ir. Ó. Não era qualquer um esse sábio, né? Agora eu não posso, tudo bem, você é um rei, mas é o que eu posso te dar aqui agora, que eu tenho um encontro com deuses, né? De qualquer modo, longo ensinamento não é necessário. Apenas lembrar-se dessas palavras que eu lhe disse, se você puder agarrar a elas, a esse conhecimento, eu sou o ser, em todos os momentos, nenhuma outra prática ou iniciação será necessária. Está vendo como é simples o negócio? Se você conseguir manter eu sou o ser o dia todo, durante pelo menos 21 dias ininterruptos, sem falhar, você está iluminado. Tranquilo. Mas esqueceu 3 minutinhos e já quebrou, né? Quebrou a continuidade, né? Uhum. Mas ah, é aquela coisa da prática contínua o maior tempo possível. É óbvio que ninguém consegue, não no estado que está, manter essa continuidade 100%. Há uma outra história sobre Janaka que eu gosto, que ele gosta. Isso é a Namalai que está falando, né? Um homem chamado Sukabrahman recorreu a Janaka para aconselhamento espiritual. Aí ele chega, eu sou um buscador da verdade, o que você pode me dizer? Aí o Janaka fala, o que que você viu quando estava vindo para cá? Aí ele responde, eu vi casas feitas de açúcar, eu vi ruas feitas de açúcar, árvores feitas de açúcar, animais de açúcar, palácios de açúcar, tudo era feito de açúcar. Então eu estou aqui com você, é feito de açúcar e eu também sou feito de açúcar. Aí o Janaka riu e disse, você já é um Yanani, né? Você já está desenvolvido, porque você já está vendo tudo como a possibilidade aqui é que parece estranha para a gente, né? É que eu não sei a tradução do sânscrito que foi feito de açúcar aqui, mas a gente pode pegar um paralelo, a hora que eu li isso daqui, né? Isso aqui eu já li outras vezes, né? Estamos relendo aqui agora. É, quando você está, eu acho que é importante também esse adendo aqui, quando você tá na medicina, eu não sei se todos já passaram por isso ou já perceberam isso, né? Então, em momentos que a consciência amplia, né, não é toda vez, a força também, né? Aquilo que a gente chama de força, a expansão tem que estar grande, né?
E você está ali, você percebe tudo como se fosse, como é que fala? Milhares, tudo é formado de milhares de espelhinhos, né? E ao mesmo tempo forma imagens, forma isso, forma aquilo, e tudo tem forma, mas ao mesmo tempo é tudo move e, e ao mesmo tempo é tudo como se fosse milhares de trilhões de pontinhos espelhados ou dourados. Geralmente é dourado, né? Alguns percebem mais isso de uma forma dourada, né? Milhões de pontinhos dourados, espelhinhos dourados, caquinho de espelho, tudo, e tudo vai se formando e vendo, né? Talvez seja isso que ele quis dizer aqui, né? Ele já vivia numa consciência expandida, né? Então, açúcar é isso, é tudo granulado, né? Eu estou inferindo que seja semelhante a isso, não quer dizer que seja, né? Mas é para a gente entender também, ou para quem já toma medicina, entender um pouco também. É isso, né? Isso aqui acho que não precisa comentar mais nada, né? Alguém tem perguntas até aqui, comentários até aqui, falas? Boa noite, Regiane. Boa noite, Néia, que chegou agora. Alegrias. Boa noite, Litinei, também, que chegou agora. Vamos seguindo. Boa noite, pai. Boa noite, mãe. É bênção. Boa noite a Boa noite, todos. Pai. Boa noite a todos. Bem, se não tem perguntas, seguimos. Outra pergunta agora que foi feita, né? Bonamalaya, né? Algumas pessoas realizam ser só por ouvir a palavra do guru. Como isso é possível? Realmente, tem pessoas que só de ouvir a palavra do guru se realizam. Às vezes tem pessoas que ouvem uma vez só e se realizem. Aí a Namalai responde: os discípulos que são espiritualmente muito avançados podem realizar o ser assim que ouve a verdade de um guru iluminado, porque as palavras de um ser assim têm grande poder, né? Avançado aqui, vocês têm que entender que são seres que já vêm nessa busca há muitas encarnações, né? Todos nós já tivemos centenas de encarnações e às vezes seres que já vêm, né? Há muitas encarnações precedentes antes, quando está no corpo físico, já dentro dessa busca, né? E às vezes ele chegando em frente de um ser realmente iluminado, a palavra dele tem poder, é óbvio, né? E aí fica, aí tudo se ilumina, né? E aí ele continua, né? Se você estiver nesse estado avançado, elas alcançarão sua essência mais interna e lhe revelarão a paz que é a sua real natureza. Quando o guru lhe diz que você é o ser real, há um poder e uma autoridade naquelas palavras que pode fazer com que ele se torne sua própria realidade. Se você for puro e estiver pronto, nenhuma prática será necessária. Uma palavra de um Yanani, de um ser iluminado, e o estado dele, né, óbvio, se torna o seu também. Mas para isso você já tem que estar no ponto de bala, né? Como diz os, os, os instrutores antigos, né? Ou modernos também, né? São três níveis de buscadores, né? Uns são, uns são carvão mineral, outros são carvão vegetal e outros são pólvoras, né? O carvão mineral você precisa de muito fogo para pegar. E o carvão vegetal um pouco menos de fogo para ele entrar em combustão, né? E a pólvora, basta uma faísca, ela já. Então, são esses três tipos de buscadores. É um grosso modo de falar, é um exemplo também para entender por que que alguns vai mais rápido, né? Porque ele já vem há muitas vidas dentro dessa busca, né? Ou às vezes também, muitas vezes também, já é um ser que veio em missão aqui, só precisa daquela faísca para ele despertar, né? E aí, ele estando na frente de um guru também, ele já desperta, já recupera a memória, já sabe o que veio fazer e pronto, está resolvido. E outros não, e outros precisam de mais tempo. E outros precisam de mais de uma vida, ou às vezes várias vidas também, até chegar nesse ponto de, de entrar em combustão, no sentido né, de despertar, de se libertar, né? Mas vamos seguindo em frente aqui. Como a mente projeta esse mundo que vejo à minha frente? Uma boa pergunta, né?
como a mente projeta esse mundo que vejo à minha frente. Annamalai responde: tudo que vemos nesse estado de vigília é um sonho. Esses sonhos são os nossos pensamentos manifestados. Maus pensamentos produzem sonhos ruins e bons pensamentos produzem sonhos agradáveis. E se você não tem pensamentos, você simplesmente não sonha. Mas mesmo que você sonhe, você deve compreender que seu sonho também é o ser. Ser com letra maiúscula, né? Seja o grande espírito, Brahman, Atma, né? Tem vários nomes aqui dentro dessa filosofia. Você não precisa suprimir os pensamentos ou ser absolutamente sem pensamentos para permanecer enquanto ser. Se você sabe que mesmo o estado de vigília e os sonhos são o ser, então os pensamentos e os sonhos que eles produzem podem continuar. Eles não serão mais um problema para você. Apenas seja o ser em todos os momentos. Simples assim, né? Nesse estado, você saberá que tudo que lhe aparece é apenas um sonho. Aqui a palavra sonho, às vezes, pode dar uma engasgada para alguém aí, não dá para engolir direito, né? Então, vamos, vamos entender tudo que nós estamos falando aqui, né? Ver o que nós podemos dar uma lapidada aqui dentro dessa joia, que é essa resposta aqui também, né? Então, o que ele está falando, né? Que esse estado de vigília é um sonho. Quando ele fala em um sonho, né, a gente tem que entender, é similar a um sonho, mas similar a um sonho para quem já está num grau de Yanani, né? Para quem já está num grau de sabedoria, para quem está numa consciência ampliada altíssima, né? Que é um Yanani, você vai olhar esse mundo aqui, parece um sonho, né? Porque você está num outro estado de consciência, né? Você está numa força poderosa, usando um termo para quem toma medicina, você está numa força gigante e está no mundo andando. Então, tudo isso parece, é tal como um sonho, né? Mas o teu corpo físico está existindo aqui do mesmo jeito, né? Se o teu corpo físico, se você bater o dedão na pedra, você vai sentir uma dor ali, o corpo físico vai sentir uma dor, né? Tudo bem, se você é iluminado, você sabe que é o corpo que está sentindo a dor, aquilo também não é tão, como é que fala? Não é tão significativo, né? Mas para quem não é, né? Para quem não está nesse estado de consciência permanente elevado, né? Tudo que acontecer no mundo de sonho, você vai sentir as dores daquele mundo similar a um sonho, né? Parecido com o sonho, né? De um ponto de vista de quem está realizado, né? Mas é uma forma de entender, né? Da mesma forma, quando você está num sonho mesmo, né? Quer dizer, num sonho no sentido que o corpo físico está dormindo, está adormecido, quieto lá, e você está, ou no corpo, geralmente é corpo astral, né? Está no corpo astral lá e está andando por lá. As coisas que acontecem naquele nível no corpo astral, você vai sentir dentro daquele corpo astral, né? E muitas vezes tem reflexo no nível físico quando você volta para o corpo, né? Por exemplo, se você sonha, isso é muito comum, quando você sonha, é, vamos falar uma coisa mais simples, né? Você sonha que levou uma pedrada, vai lá, perna. Porque às vezes o pessoal sonha que levou tiro, flechada, facada, essas coisas todas. A hora que ele volta do sonho, ele sente a dor no corpo físico ali. Lógico que é alguns segundos, né? Alguns segundos, ou às vezes até um minuto, depende da intensidade com que aquilo foi absorvido lá, né? Ou como foi sentido lá. Tudo isso, lógico, vai depender da intensidade. Aí vai estar refletindo lá, né? Mas, e agora, só para concluir aqui esse parágrafo, né? Mas se você está no. é, então, se você está plenamente fixado no ser, ou seja, na consciência cósmica, né? No grande espírito, em Brahman, né? E você sabe que tudo é o ser, que tanto esse mundo que está o corpo físico, que é percebido pelo corpo físico, pelos olhos físicos, por essa mente nesse estado concreto, como no outro nível, pelo corpo astral, ou no outro nível, pelo corpo mental, ou no outro nível ainda mais superior, pelo corpo.
pelo corpo da alma e por aí vai, né? Que existe uma infinidade de possibilidades da consciência dentro dessa linha de existência, né? Se você está firmemente fixado no ser, e você sabe que tudo é o ser, você já não tem mais dúvida, mas sabe internamente, né? Porque uma coisa é o conhecimento indireto, né? O que que é conhecimento indireto? É isso daqui, né? Tem um, tem um sábio que está falando, a gente está reproduzindo aqui, eu estou reproduzindo aqui, vocês estão adquirindo um conhecimento, que tudo é o ser, né? E é, né? Tudo é Deus. Nós estamos dentro do oceano da consciência cósmica, nós estamos dentro do oceano, né, que é a mente de Deus, né, que criou tudo, é o grande espírito. Tudo é, nós estamos dentro desse oceano. Nós respiramos, nossa consciência existe porque existe a consciência maior. Nossos corpos existem porque existe toda a substância que forma esses corpos, né, que é a própria substância do grande espírito, de Brahman, né, que tem vários nomes, né? É isso. Então, mas se você está pleno disso, pleno, ou seja, você já tem o conhecimento direto disso, que tudo é Brahman, tudo é grande espírito, tudo é a consciência cósmica, tudo é o Atma. Eu estou falando vários sinônimos para lembrar, né? E você tem isso internamente introjetado, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você tá nesse corpo vendo isso aqui, tá no corpo astral vendo, você sabe que tudo é o ser, né? Tudo é o grande espírito existir, né? Tudo, a substância, o substrato por trás é o grande espírito, né? Da mesma forma que qualquer joia de ouro, a essência é sempre o ouro, né? Seja um brinco, seja um colar de ouro, é não sei o que de ouro, não sei o que de ouro, a taça de ouro, não sei o que de ouro. A essência é ouro, né? Tudo é forma, né? A substância, o substrato, né? A essência, né? É o grande espírito, é o Atma, é Brahman. Perguntas, comentários? Eu vou pegar uma água enquanto vocês fazem uma reflexão aí. O pai, Eu. é, não sei se tem muito a ver, né? Mas é que e me veio assim, na memória. Eu lembro que antes, né, de eu seguir a religião, de ter conhecimento, eu tinha muitas conversas com a Ariana, né? E ela me contava algumas histórias que ela passava na noite, quando ela ia dormir, nos sonhos. E eu olhava para ela e falava assim, nossa, mas a minha irmã não é doida, ela é criativa. Ela não é maluca, ela é muito, nossa, minha irmã é muito criativa. Porque ela contava uns perrengues que ela passava, sabe? Sempre prestei muita atenção nas histórias dela. Mas eu também ficava assim, né? Que mundo é esse, né? Que mundo que ela tá vivendo, né, nesse momento? Mas ela é tão inteligente, tão sábia, ela não é louca. Mas tudo bem, mas eu sempre ouvi, sempre prestei atenção. Até que foi chegando um momento, né, que eu fui começando a desenvolver, eu fugia bastante, né, mas comecei a me desenvolver, até que eu tive uma experiência, né, como a dela no sonho. Eu lembro que eu estava dormindo e não estava dormindo, e aí eu lembro que eu vi um espírito pulando na janela do quarto, e ele vinha e me agredia, me batia, e eu sentia todas as dores no meu corpo físico dessa agressão. E eu ficava assim, meu Deus do céu, para! E eu chorava de dor, porque doía, me machucava, né? Eu sentia dor. E aí eu ficava assim, aí eu lembrei, né, do que a Ariana falava, né? Aí eu lembro que eu já tinha até começado no CIESP, lá no centro, e eu não sabia quem chamar. Eu falei assim, a Ariana mandava chamar guardião. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, vem o Exu lá do CIESP, eu não sei o nome do Exu lá do pai, vem o Exu do pai, o Exu da mãe, vem todo mundo, me ajuda, meu Exu. Aí eu comecei a pedir ajuda de todo mundo, porque eu não sabia os nomes, né? Até então estava me adaptando, estava começando. Eu falei assim, me ajuda, porque eu estou sofrendo, por favor, me ajuda. E foi muito engraçado, porque quando eu chamei ajuda, veio realmente ajuda. Eu não vi, mas eu senti a energia, senti como se tipo, tirasse, parou a dor. E nessa hora eu acordei, logo depois assim, eu acordei com aquela sensação da dor no corpo físico, tudo. E depois disso eu tive outras experiências como essa, mas aí eu fui aprendendo o nome dos guardiões, né?
para saber a quem pedir. E aí, você falando disso agora, né? Todos somos ser, né? Ser aqui, ser no plano astral. É difícil, né, pai? É difícil não se conectar com essas dores, com essas sensações do plano do nosso corpo, né? É muito difícil. Porque seria muito bom se tivesse plena, como eu posso dizer assim, se a gente tivesse plena consciência ao ponto de falar assim, eu não estou sentindo dor, que nem agora, eu não estou gripada, eu não estou com dor no corpo, eu estou ótima. Mas não é a realidade, não é a minha realidade no momento, né? Porque um dia, quem sabe? Isso um dia, quem sabe, meu Regina. Mas em cada nível, né, você tem que lidar com as energias e com as leis daquele plano físico, né? Isso é o aprendizado, né? Isso é a escola, senão não haveria aprendizado nenhum, né? Você está no corpo físico, você está gripado, algum desequilíbrio houve. Aí você tem que lidar, entender o que que gera o desequilíbrio e compensar esse desequilíbrio, harmonizar, né? Mesma coisa, você está no plano astral, está acontecendo determinadas coisas, você tem que aprender a lidar dentro do plano astral aquelas coisas que estão acontecendo, mas tudo isso leva tempo, né? Mas o Não, mas graças a Deus não passei mais por esses sufocos, não. Depois uma sequências muito grande, né? E aí foi indo, foi tendo as aulas, foi aprendendo, né? Estudando, me conectando comigo mesmo, com o que me enfraquecia, quando eu baixava a energia, né? Eu conseguia identificar quando eu baixava, eu pensava assim, o que que me causou baixar energia para ser atacada? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Toda vez que eu despertava, eu falei assim, eu fui atacada, mas o que que levou a esse ataque? Qual foi? Onde eu baixei energia? E aí nisso eu fui me corrigindo, né? Fui fazendo uma autorreflexão das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e graças a Deus nunca mais eu fui atacada. Olha, nem lembro quando foi, mas nem quero, graças a Deus. Mas é porque tô aprendendo, né? Acho que se hoje em dia eu contar para alguém, vão falar que eu que sou louca, né? Não a minha irmã. essas coisas não pode falar para qualquer pessoa, né, Regina? Não. Mas que bom, Regina, você está aprendendo e o aprendizado é eterno, né? A cada nível a gente vai aprendendo. Aí vamos voltar aqui para as perguntas aqui pro Anamalai, né? O que eu estou tentando dizer, essa pessoa pergunta, o que eu estou tentando dizer é como os pensamentos e desejos criam esse mundo no qual vivemos. Não parece possível que tudo que vejo possa ser uma manifestação dos meus desejos ocultos. Isso aqui é uma dúvida comum, né? Quando a gente começa a aprender esses ensinamentos, né? Ana Malai responde: Imagine que um homem tem que pegar um trem às 3 da manhã. Ele vai para a cama pensando: tem que acordar cedo para pegar o trem. Então, em algum momento durante a noite, ele tem um sonho no qual ele desperta às 2h30. Ele se lembra da viagem de trem, levanta da cama, vai até a estação e entra no trem. Então pensa: levantei cedo essa manhã, estou com sono lento, vou deitar e tirar um cochilo. Ele se estica todo e dorme, isso no trem, né? Na manhã seguinte, ele acorda às 8 em sua própria cama, em sua casa, e percebe que perdeu o trem, né? Toda a sua jornada tinha sido apenas um sonho provocado pelos seus pensamentos. Tenho que acordar às 3 da manhã. O estado de vigília que você supõe ser real é apenas um desenrolar de um sonho que apareceu e se manifestou à sua frente por causa de alguns desejos ou medos ocultos. Suas vassanas, né? Vassanas são todas as predisposições que estão dentro da gente, né? Assim, no português mais claro, as vassanas são os resíduos de todas as nossas existências, né? Que se desenvolveram e se expandiram milagrosamente, criando um mundo inteiro de sonho acordado para você. Perceba-o como sonho, reconheça que ele é apenas uma expansão dos seus pensamentos, não perca o ser de vista, né? Ser maiúsculo. O substrato sobre o qual está esse vasto e incrível sonho, oh meu Deus, o substrato sobre o qual esse vasto e incrível sonho é projetado. Se você se agarrar ao conhecimento eu sou o ser, você saberá que os sonhos também são o ser e não ficará enredados neles, né? O que que ele está falando aqui para nós, né?
talvez a pergunta aqui é, então, isso aqui é uma, é, como é que eu vou explicar isso? Tá, vamos lá. O mundo é visto e percebido por cada mente individual, né? Cada mente individual, né? Cada ser individual tem um corpo astral emocional que gera desejo, tem uma mente que percebe o mundo, que age o mundo e que co-cria o mundo. Co-cria. Não é a mente individual manifestada nos num conjunto, né, num bloco de energia, que são todos esses corpos que a gente está existindo, que cria o mundo todo. Né? O mundo todo não é criado por um ser dentro de um corpo físico, né? Dentro dessa mente em miniatura aqui. Embora essa mente esteja junto, né? Ela só existe porque está junto com a mente do mundo, né? Ela vamos dizer assim, entre aspas, uma minúscula parte dessa mente do mundo, mas ela não é a mente do mundo em si, né? Ela está na mente do mundo, mas não é a mente do mundo em si. A mente do mundo é o próprio mundo existindo, né? A própria consciência cósmica é tudo que existe, né? Ou a mente de Deus, como queira também, né? Usando a palavra Deus, né? Mas a mente individual não é o que cria toda essa realidade. Ela participa dessa realidade e co-cria essa realidade existente aqui e agora, né? Você, a tua mente cria e percebe uma parte desse mundo que você está ao redor através dos seus pensamentos. Sim, mas uma parte, né? Não a totalidade do universo todo ou mesmo a totalidade do planeta Terra. Não, isso não, né? E às vezes cria-se essa confusão nessas falas, né? Então é importante refletir sobre isso, né? E aqui acho que eu acho que essa aqui era uma das dúvidas, penso eu, né? Que a pergunta dele, né? Porque aqui também tem questão de tradução. Isso aqui foi traduzido de uma língua, depois para o inglês, depois do inglês para o português, né? Então tem todo tem toda uma questão aí de tradução também, mas a compreensão é essa, tá? Compreensão é essa que nós co-criamos, mas nós não criamos a totalidade, não, né? Nós estamos dentro da totalidade, tanto nossa mente, tanto a nossa consciência, né? Essa consciência faz parte da consciência maior, da consciência cósmica, né? Nosso corpo emocional faz parte desse vasto campo emocional que existe no universo, ou seja, o campo astral cósmico também, né? Mas não é a totalidade, é uma parte, né? Faz-se parte, né? Mas é que, mas a fórmula é sempre o mesmo, né? É você manter-se no ponto de vista que eu sou o ser, né? Sou consciência, né? Sou essa existência, consciência aqui, né? E se você mantém isso, aí o equilíbrio gera e uma hora você dá um insight, ou desperta, ou tem vislumbre, né? Até que chega na libertação total, né? Libertação total não significa morrer, não, né? Não, não morrer literalmente, não o corpo morrer, não necessário. Às vezes o termo realização para nós aqui fica mais fácil de entender, né? Perguntas, comentários? Bem, vamos seguindo em frente aí, então. Tudo é um, entre aspas aqui, né? A pergunta. Tudo é um. Pode ser a verdade, mas não se pode tratar tudo no mundo de maneira igual. Na vida diária, ainda é preciso discriminar e fazer distinções. Ó, a pessoa aqui tá com vontade, né? Na frente de um Yanani e um guru, tudo é um, né? Pode ser verdade, mas aqui embaixo nesse mundo aqui não é assim, não. Essa é a fala dessa pessoa em forma de pergunta, né? Agora o Anamalai vai responder aqui de uma forma brilhante, né?
Aí a Ana Malai fala: uma vez eu fui caminhar próximo aos prédios aqui perto, né? Aproximadamente uns 300 metros do Ashram, né? Havia uma vala de esgoto em um dos lados da construção. Eu podia sentir um mau cheiro mesmo estando bem longe. Fiquei distante dele porque não queria sentir náuseas pelo cheiro ruim. Em circunstância como esta, você não diz tudo é um, tudo é o ser e atravessa o esgoto. O conhecimento tudo é o ser pode estar lá, mas isso não significa que você tem que colocar em perigo ou andar em lugares que sejam uma ameaça à sua saúde, né? Sabedoria, né? Não é porque tudo é um que você vai entrar num lugar é, escuro à noite que você não conhece reconhecidamente que tem, né, é habitado por seres é, que gostam de usufruir daquilo que é seu, você não vai entrar lá, não tem sabedoria, tudo é uno, sim, mas você vai fazer o que lá, né, na escuridão? Quando você torna-se um com o ser, um grande poder toma conta de você e conduz sua vida em seu lugar. Ele, letra maiúscula, cuida do seu corpo, ele lhe coloca no lugar certo, na hora certa, faz você dizer as coisas certas para as pessoas que você encontra. Esse poder se apossa de você tão completamente quando você tem mais capacidade para decidir ou discernir. O ego que pensa, eu devo fazer isso ou eu não deveria fazer aquilo, não está mais ali. O ser simplesmente o anima e faz você executar todas as coisas que precisam ser feitas, né? Aqui ele está dizendo quando você já atingiu um estágio, né? Ou de um Yanine, ou tá próximo disso, né? Um estágio bem avançado, você é guiado, né? Por esse poder superior, pelo grande espírito, por essa consciência cósmica, né? Então, também, uma das técnicas é justamente essa, quando você levanta de manhã, né? Em qualquer horário que você queira, né? Entrega o seu dia ao grande espírito, né? À grande mãe, aos orixás, não importa, né? O importante é a entrega, né? Entrega ao grande espírito, estou aqui, né? Me guia no dia de hoje, ó grande mãe, me guia aqui no guia. Sou guiado intuitivamente por você, você faz a entrega, né? No começo dá medo da entrega, então você já fala, eu já entrego o medo da entrega também, entendeu? Porque quando você fala que vai entregar, o ego já começa a vibrar, já dá uma dorzinha ali, já começa a se torcer assim, parece que está incorporando. Estou me entregando, aí já começa a se entortar para um lado. Então já falou, eu já entrego o medo da entrega também, já, né? Porque depois vai ficando fácil a entrega, entendeu? Mas no começo não é fácil, não. Você fala, eu entrego o meu dia para você ser guiado, aí já dá uns negócios ruins, né? Mas depois que você faz isso sempre, todo dia, né? E à noite também, quando você vai deitar, você já entrega também para que as coisas sejam feitas de acordo com o que tem que ser feito, não pela vontade egóica, né? Aí as coisas vai se mudando. E realmente é isso que acontece, né? Quando, assim, no estágio que você já tem bastante prática, as coisas simplesmente vão acontecendo. Você está no lugar certo, né? Fazendo as coisas certas. Não quer dizer que você está no lugar certo, que as coisas são sempre agradáveis, né? Às vezes você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas são coisas que não são agradáveis, são coisas que você tem que gastar energia, e tudo bem, né? Você se entregou e está sendo guiado. Pediu para ser guiado intuitivamente, né? Intuitivamente você já vai sabendo as coisas também, né? Não necessariamente 100% o tempo todo, mas você está atento, está com atenção, você vai percebendo as coisas vão fluindo, né? Se você não se encontra nesse estado, então use uma discriminação da maneira sábia. Você pode escolher sentar-se no jardim florido e desfrutar o aroma da floração, ou pode descer até aquela vala lá de esgoto e ficar doente inalando os vapores. Tá vendo? É uma questão de discernimento também, né? Então, enquanto você ainda tiver um ego, ou seja, tiver um corpo e o poder de discriminação que o acompanha, use-o para inalar a fragrância boas, né? Se você despender tempo na proximidade de um Yanani,
a paz dele penetrará dentro de você em tal grau que você se descobrirá num, num estado de paz. Se ao invés disso você escolher passar todo o seu tempo com pessoas cujas mentes estão sempre cheias de maus pensamentos, energia mental, vibrações, nelas começam a infiltrar você. Está sempre com pessoa que só quer beber, só quer comer feijoada, né? Só quer isso, só quer aquilo. Essas energias vai entrar em você, né? É sempre bom lembrar disso, né? Então, não quer dizer que você não possa estar com essas pessoas, mas se você está sempre com essas pessoas, teu grau vibracional, né, realmente vai estar numa frequência próxima daquelas pessoas que você está sempre em contato, né? Isso é uma lei dentro do universo, em qualquer plano do universo, as leis são iguais, né? Ficar perto, a não ser que você já seja realmente um iluminado, né? O iluminado por si só, a frequência dele é 1 milhão de vezes maior do que o outro, então ela influencia sempre o outro, mas não ao contrário, né? Mas enquanto você não é iluminado, a frequência do outro vai estar sempre ali, perto de você, né? Então, mas veja bem, é porque a minha fala aqui depois pode ser mal interpretada, né? Vão falar, o pai Zé falou aquilo outro, né? O que eu estou dizendo é que se você ficar sempre em companhia dessas pessoas, estiver buscando sempre a companhia dessas pessoas, dificilmente você consegue sair dessa frequência. Não quer dizer que você não possa estar com essas pessoas, né? Alguns momentos, uma tarde, tem uma festa, está tudo bem, né? Está tudo bem, né? Mas agora, se está sempre, né? Então tem que sempre pensar nisso, né? Um jeito fácil de entender isso que eu estou falando é quando você vai naquela rua lá, acho que é a José Paulino, lá no centro da cidade, ou a 25 de março, que tem aquele multidão. Lógico, as pessoas que não é sensível não tem problema, mas mesmo quem não é muito sensível, você chega ali, ali é um furacão, né? Né? Ali você percebe as frequências de energia e por mais centrado que você esteja ali, você tem que se manter a atenção 100% e sair de lá e sai com, né, aquela energia de ansiedade, de coisa, está ali. Lógico, depois passa, né? Mas é só para entender o que ele está falando disso. É o que ele está falando. Se você está sempre perto de pessoas que têm maus pensamentos, né, as energias mentais começarão a infiltrar com você, né? Repetidamente lhe digo: você é o ser, tudo é o ser. Se esta não é a sua experiência, simular que tudo é um pode lhe trazer problemas. Advaita pode ser a experiência. Advaita lembra que é não dual, né? Tudo é um. Pode ser a experiência última, mas não é uma coisa que uma mente que ainda percebe distinções possa praticar, né? Você não pode ir, ó. O que que ele está aconselhando, né? Tudo é um, isso é uma verdade. Isso é a verdade, né? Não é uma verdade, isso é a verdade, né? Tudo é um. Mas se você vai querer aplicar isso tudo é um sem que ainda atingiu essa unidade, né? Você tem que ter sabedoria, né? Tudo é um, mas não vou pisar lá no esgoto, não tem necessidade. É isso que ele está falando. A eletricidade é uma forma de energia útil, mas também é potencialmente perigosa. Use-a sabiamente, não coloque o dedo na tomada pensando, tudo é um. Tudo é um choque, né? Você precisa de um corpo que esteja em boas condições para poder realizar o ser. Realizar o ser é a única atividade útil e valiosa nessa vida. Outra verdade. Então, mantenha o corpo em bom estado até que a meta seja alcançada. Manter um corpo sadio, funcionando, é importantíssimo, senão você não consegue também fazer, né, as práticas e manter-se na busca. Depois o ser tomará conta de tudo e você não terá mais nada com que se preocupar. Na verdade, você não será capaz de fazê-lo, porque a mente que antes se preocupava, fazia escolha e discriminava, não existirá mais. Nesse estado, você não precisará mais dela e nem sentirá sua falta.
O que ele está falando aqui é da mente concreta, né? Essa mente concreta nossa aqui já não será mais necessária. Mas enquanto você está no corpo, existe a mente, mas já é a mente sutil, aquela mente aonde os fluxos de pensamento são minimizados ao extremo, né? Que às vezes até é difícil ter um pensamento. Então é isso por hoje. É só se tiver perguntas ou comentários, temos 3 minutos. Se não tiver, vamos ao encerramento. Pois é. Tá Sou. ouvindo? Sim, sim. A benção, pois é. É, essa parte que o senhor estava falando aí, né, daquela coisa de pessoas que buscam outras coisas, né? E quando a gente começa a buscar assim, um caminho espiritual mesmo, começa a, a mergulhar nisso um pouco mais, né? Tem até uma parte meio dolorosa nesse caminho aí, porque é a hora que essas pessoas também começam a não se interessar por você mais, porque a sintonia mudou, né? A sintonia mudou. Aí se você se afetar por isso, aí você volta para trás, né? Ah, não vou menos, vou mais devagar, porque as pessoas estão se afastando de mim e tal. Então, esse é acho que é o momento crucial, assim, que a gente tem que fazer a nossa decisão mesmo, né? O que a gente quer? A gente quer seguir um caminho mesmo, quer chegar nesse ser, quer, quer, vamos dizer assim, mergulhar, né? Nesse universo mesmo, ou se a gente quer manter as velhas, os velhos vínculos. É isso aí, Nitinei. Todos os buscadores chegam nesse momento, né? A partir do momento que você realmente, sinceramente, né? Sinceramente, porque você pode buscar de uma maneira falsa, né? Falsa no sentido que não está buscando nada na realidade, né? Você só está interessado, vai indo, vai indo, vai indo. Mas aí não há progresso nenhum também, né? Porque a graça só vem, né, em relação ao teu próprio esforço, né? Sim, quando você começa nisso aí, as pessoas. É muito simples, exemplo simples nisso. Quando você bebe cerveja, você tem um monte de amigos que bebem cerveja. Se você parar de beber cerveja, os amigos seus que bebem cerveja não vão te convidar mais. Simples. É fácil, simples assim. Porque eram os amigos que estavam na cerveja, né? Quando você come carne. Não, o pessoal tem comida de carne, tatati, e geralmente já acompanha a cerveja, né? Ah, mas porque você não come carne, por que que vão te convidar para o churrasco? Não vai te convidar, né? Quer dizer, vão te convidar se for aniversário de um parente. Ainda por consideração, te convida, e está tudo bem também. Você, por consideração, você ainda vai, né? Tem isso também. Mas é isso. É, a, os velhos vínculos é passado. Isso aí você tem que desapegar. Eu sei que é chato, é duro o que eu estou falando aqui, né? Mas é isso. A partir do momento que você entra sinceramente na busca, os seus velhos vínculos vão, vão desaparecendo. E é simples assim. Mas você tem que estar pronto para a busca. Está pronto. E é naturalmente, não faz esforço. As pessoas que simplesmente deixam de te procurar, né? Se você realmente está bem e está centrado, está tudo bem. Agora, se você não está, é você que está sentindo falta delas. Elas não vão sentir muita falta de você, entendeu? Mas, mas é isso. Todos em algum momento, né? Todos em algum momento vai estar dentro dessa, vai passar por isso, ou estão passando, né? Ou estão passando. O pai, Sim. e seguindo o que ele tá falando, né? No começo acho que é um pouco, eu entendo o que ele diz, assim, no começo a gente fica meio deslocado, meio chateado pela falta da presença daquelas pessoas que estavam próximas da gente. E mas o pai falou, depois quando a gente tem certeza da busca mesmo, do caminho, eu lembro que quando eu tentei de alguma maneira me unir novamente, eu percebi que eu não fazia parte mais daquele local, conviver com aquelas pessoas. Eu gosto daquelas pessoas,
mas aquele ambiente já não me agrada mais, não me fazia bem. E aí foi por uma opção minha mesmo me distanciar. E foi muito bom para mim. Me distanciei, mantenho o carinho pelas pessoas, pela trajetória delas na minha vida, né? Todas elas, mas o distanciamento se fez necessário por mim mesmo, porque era uma questão de escolha minha, o meu bem-estar, eu me senti bem, porque o local já não fazia mais parte, os pensamentos eram diferentes, né? Os objetivos são diferentes, né? Sim, Então, assim, passa, né? Uma hora passa e a gente consegue fazer essas escolhas de forma mais natural, sem se autopunir também, né? sim. Depois de um tempo você nem lembra mais também, tem isso também. Nem lembro. E, e- mas isso não quer dizer que você não possa encontrar essa pessoa em um momento, você não possa ir lá à casa dela. Você não precisa estar num boteco com ela, né? É isso que é a grande questão, né? Você não tem necessidade de estar num botequim, né? Para ser amigo dela, né? Se isso, então isso não é uma amizade, é algo estranho, né? Uma amizade. Você pode estar na casa dele tomando um chá, que é difícil, né? Tomando um café, ou pode se encontrar num café e tomar um café, né? Eu estou dando, mas você pode encontrar com essa pessoa no aniversário, numa coisa, ou precisa conversar, não tem problema nenhum. Mas não necessariamente dentro desses ambientes que são densos, né? Mas isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Aí cada um vai passar, ou já passou, ou está passando por essa fase, né? Isso é simples. Ou já passou, ou vai passar, ou está passando por essa fase de pessoa. A hora que você começa a se lapidar, se aprimorar, e teu próprio nível mental vai mudando, né? Porque você está fazendo uma busca em relação a, ao Ser Supremo, né? Que do qual todos nós fazemos parte. Então, o teu nível mental, a tua vibração mental vai mudando. Se a sua vibração mental vai mudando, os outros corpos com o tempo também tende a acompanhar. Lógico que isso aqui não é tão rápido, né? Mas vai acontecendo, né? E então a tua vibração mudou. Uma outra pessoa que não está na mesma vibração, ela vai sentir isso, isso vai incomodar. Se ela está muito no nível egóico, isso vai incomodar e ela vai se afastar. Simplesmente se afasta. Por quê? Por uma questão de grau vibracional. Não é que você não queira estar perto dela, é ela que não quer ficar perto de você porque aquilo incomoda muito, entendeu? Também tem isso. É isso. Uma boa noite a todos, a todas, alegrias. Até quinta que vem. Lembre de estudar um pouquinho, lembre-se de ler os livrinhos, né? Os livros, né? Livrinhos é esquisito, né? Mas lembra de ler os livros. Tá sempre lendo ajuda muito, viu? E praticando todo dia ajuda muito mais. Se praticar toda hora, mais ainda. Vamos lá, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos, vamos lá. Grande Espírito, grande amor, grande Mãe, abençoe, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, ter compreensão, ter entendimento, ter vislumbres e nos ajude também a nos manter firme, né, na busca da verdade. Que assim seja, assim é, Harsh Harsh, Namastê, alegrias.